Deus é bom. Vamos dar uma conversada. Hoje vamos falar sobre um tema: aliados ou aliançados. E aí nós vamos ver o texto em Gênesis capítulo 9, verso 9, que diz assim, ó: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Aliança, queridos, é um compromisso. E quando olhamos o símbolo da aliança, por exemplo, essa joia que quem tem uma aliança usa, uma aliança com alguém usa, nós vamos ver que ela é uma circunferência perfeita. Ela não tem início nem fim, ela é uma circunferência perfeita e ela é feita de um material nobre. Mas só que hoje, infelizmente, nós não estamos vendo alianças em nossos dias. O que nós estamos vendo são alianças quebradas, onde tanto pessoas como casamentos se tornaram descartáveis. Infelizmente, é a realidade que estamos vivendo e precisamos mudar. Como nós vimos na canção da Nívia, nós precisamos ser a diferença, a mudança que queremos nos outros. Só que é o seguinte, ó, o propósito e o significado da aliança para Deus é imutável. Então aquilo que ele falou, Gênesis 9:9, ele falou lá no tempo de Noé. Aquilo que ele falou lá em Noé não muda. Por mais que tenham passado os 4, 5 mil anos, vai continuar para sempre. Não vai mudar. Porque Deus é imutável. O que Deus estabeleceu está estabelecido. E quando ele entra em aliança com alguém, é para sempre, é para a eternidade. Por essa razão, queridos, que mesmo nós estando em poucos, e ainda sendo poucos, nós cremos que Deus ele vai fazer uma grande obra nessa cidade, em nós e através de nós. Porque ele tem uma palavra e nós temos uma aliança com ele. E estamos gerando para que isso possa se concretizar. Amém? Então Deus não quebra aliança conosco. Deus não quebra aliança com ninguém que ele fez. Muitas vezes, ou sempre, quando há uma quebra de aliança entre o homem e Deus, sempre a culpa é do homem, é do ser humano. Foi ele, nós que quebramos a aliança com Deus. Ele não quebra a aliança conosco. Só que é interessante, nós, como seres humanos, nós queremos que Deus cumpra as suas promessas. As promessas que ele fez, e nós vemos que são muitas, são várias dentro da Bíblia. Nós queremos que ele cumpra. E até quase que apontamos o dedo para ele. Olha, o Senhor prometeu, então o Senhor que cumpra. Só que quando é a nossa parte na aliança, quando nós temos que cumprir a nossa parte na aliança, nós fazemos vistas grossas, nós enrolamos para não cumprir. Nós conversamos, mas não é bem assim, se eu ver, eu sou falho. Nós enrolamos para não cumprir. Só que uma coisa nós precisamos entender. Nós não podemos baratear, ou seja, tornar barato a graça, porque ela custou a vida, ela custou o sangue de Jesus. Amém? Então, queremos que Deus tenha um compromisso conosco, e ele terá, porque o que ele promete, ele cumpre. E podemos confiar, porque Deus ele é digno de toda confiança. Mas Deus pode confiar em nós? Pergunta para o seu irmão assim, ó, você é digno de confiança? Pergunta para ele. Você é digno de confiança? Deus cumpre. Nós podemos confiar em Deus, mas ele pode confiar em nós? Porque quando nós falamos de aliança, a aliança está aqui, ó. A aliança ela é bilateral. O que quer dizer? Sempre envolve duas partes. Eu não posso fazer uma aliança comigo mesmo. Até posso fazer, mas ela é bilateral. Sempre vai envolver duas partes. Duas pessoas, duas empresas, dois países, nós e Deus. Sempre duas.
Agora, uma coisa precisa ficar bem clara, muito bem entendida, é isso aqui, ó. Aliança não pode ser por interesse. E se nós fizermos por interesse, queridos, nós vamos sofrer consequências. Porque o interesse, o que acontece? O interesse, ele tem sido a razão dos casamentos serem destruídos, os casamentos se acabarem. O interesse tem sido a razão das pessoas se separarem. Às vezes uma amizade muito grande, as pessoas andaram junto muito tempo e por causa do interesse as coisas se acabam. As pessoas, quando elas casam por interesse, elas casam pelo que o outro pode dar. Por exemplo, se casam pela beleza, se casam por um corpo bem formado, ou a boa condição financeira, ou porque vai ter segurança. Ou seja, são várias coisas que as pessoas se casam, mas isso é por interesse. Então, o interesse, ele é o quê? A grande causa de separação. Mas quando ministro, eu sempre falo aos noivos, quando ministro em casamentos, ó, você não está se casando para ser feliz, mas para, primeiramente, fazer o seu cônjuge feliz. Outra coisa, quando você tira o eu do centro e faz pelo outro, veja bem, ó, faz pelo outro, ama o outro, faz tudo para fazer o outro feliz. O casamento será até que a morte os separe. Por que a maioria dos casamentos não são até que a morte os separe? E até tem alguns que fazem casamentos, quando vão fazer, dizem, ó, que seja eterno enquanto dure. Isso é uma hipocrisia. Então, quando nós entramos num relacionamento, quando nós entramos numa aliança, realmente tirando o eu do centro, e entramos para fazer o outro feliz, nos doamos, fazemos tudo pelo outro, o casamento será então até que a morte os separe. Pois se os dois entram no casamento com esse entendimento de abrir mão do eu, de fazer tudo pelo outro, de fazer o outro feliz, não tem como dar errado o casamento. Amém? Porque aí, qual é a desculpa sempre? A incompatibilidade de gênero. Não existe incompatibilidade. O que existe é egoísmo. Então, o meu, não vejo mais nada nele ou nela. Já não tenho mais prazer com ele. Já não amo mais. O amor se acabou. Só que a Bíblia é muito clara numa coisa. O amor jamais acaba. Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Se nós decidimos amar, queridos, a coisa acontece. A coisa não termina. Queridos, Deus quer nos levar a um outro nível de aliança. Posso ouvir um amém? Onde, nessa aliança, nós não tratemos Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Já viram, né? O Aladim, a lâmpada, o Aladim, a lâmpada mágica. Então, veja bem, como é que nós tratamos Deus como o gênio da lâmpada? Nós queremos que Ele satisfaça os nossos caprichos, que Ele venha a concretizar, a realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. E então nós esfregamos a lâmpada. E como é que nós esfregamos a lâmpada falando em relação a Deus? Como é que nós fazemos para esfregar a lâmpada? As pessoas vêm ao culto, elas dizimam, elas ofertam no altar e elas fazem o que então? Elas acham que estão fazendo tudo certo e então elas chegam assim, ó, posso fazer 3 pedidos? Ou seja, ela passa a mão, ela esfrega, ela tenta enrolar Deus. E então, eu posso fazer 3 pedidos? Ou mais, depende.
Como? Porque a lâmpada, o gênio da lâmpada diz que é 3 pedidos. Então, nós massageamos, tentamos massagear o ego de Deus, fazendo, entre aspas, a vontade dele. E dessa forma, aí chegamos, eu posso lhe pedir algo? Então, veja bem, aliança não é isso. Guarde isso, ó. Aliança não é isso. Aliança, ó. Aliar-se, agora veja bem. Aliar-se é diferente de aliançar-se. Pois quando nos aliamos a alguém, é porque estamos buscando os nossos interesses. Eu me alio a você, mas eu tenho interesses a serem supridos. Mas quando nos aliançamos com alguém, estamos buscando servir essa pessoa, amá-la e fazê-la feliz, sem esperar nada em troca. Aqui, como diz como é que se diz? Como diz o gauchinho, aqui é que a porca torce o rabo. Veja bem, ó. Amá-la, fazê-la feliz, sem esperar, o que diz ali? Nada em troca. Será que olhando para as nossas vidas mesmo, para a nossa família, será que olhando para a sociedade hoje, será que olhando para o nosso país, nós conseguimos ver isso? 11 agora, para o ano que vem, tem eleições. Então tem muitos conchavos, tem muitas coisas. Então, um vai para um partido, outro vai para outro, um se filia num partido, se filia no outro, mas ninguém é porque, eu estou aliançado contigo. Não, eles estão querendo o quê? Esperando algo em troca. Olha, eu assino para ti, mas o que você vai me dar? Olha, o meu partido vota a favor, mas o que nós vamos ter em troca? Porque eles estão apenas aliados e não aliançados. Porque, alguém que está aliançado está buscando servir essa pessoa, amá-la e fazê-la feliz sem esperar nada em troca. Difícil, né? Se procurarmos em toda a Bíblia, queridos, nós não vamos encontrar o desprezo ou a rejeição de Deus sobre aquele que tem um coração honesto, genuíno e na presença de Deus. Não vamos encontrar. Deus sempre se inclina a quem tem um coração honesto, humilde e genuíno, na presença dele. Se nós formos olhar a Bíblia, Jó passou por tudo que passou e Deus não o esqueceu. Deus não esqueceu Jó. Moisés tinha dificuldade de falar, ou seja, ele era meio gago, mas Deus não mandou Moisés para casa, Deus não desprezou Moisés. Por quê? Por uma razão. Não é por aquilo, veja bem, não é por aquilo que eu vou ganhar, mas por aquilo que eu vou dar. Chama-se isso aliança. É pelo que vou conceder, isso é aliança. É por aquilo que eu quero promover na vida do outro, isso é aliança. E aí o que Deus fez? Deus contempla o coração e não as possibilidades ou habilidades. Já viu? Pare e pense, eu pensando, você pensando, se Deus olhasse para você e dissesse assim, o que eu posso ganhar dessa pessoa? Será que ele teria alguma coisa para ganhar de nós? Então ele contempla o coração e não as nossas possibilidades ou habilidades. Voltando aqui, não é por aquilo que eu vou, aliança é isso, não é pelo que eu vou ganhar, mas por aquilo que eu vou dar. Amém? Não é pelo que eu vou não é pelo que eu vou conceder, é por aquilo que eu quero promover, é pelo que eu vou conceder e promover na vida do outro. Aliança é isso. Então não adianta, eu me aliancio com você, eu vou me aliar com você, eu tenho uma aliança com você, mas o que eu vou receber em troca? Isso já não é aliança, isso é apenas aliado. Eu me achego a você, mas eu quero algo em troca. O que você vai me dar? Então, queridos, em toda a Bíblia não achamos Deus desprezando ninguém. Não desprezou Jó,
Jó sofreu o que sofreu, ficou daquele jeito, Deus não desprezou ele, como também Deus não desprezou Moisés, simplesmente porque Deus contempla o coração e não as nossas possibilidades ou habilidades. Aí entra aquela frase que diz, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E aquele a quem Deus chama, Deus capacita, Deus supre as suas necessidades e Deus também investe o quê? De autoridade. Então, nós nunca teremos de Deus tudo o que precisamos para fazer a obra. Eu tenho que fazer algo. Eu não vou receber tudo para fazer. Eu tenho que ir e Ele vai me suprindo. Então as pessoas dizem, mas eu não vou porque eu não sei. Se você não for, você nunca vai saber. Mas eu não faço porque eu não consigo, eu não tenho habilidades. Se você não começar a fazer, você nunca vai ter habilidade. Porque Deus não dá antes que você vá. Moisés teve que ir e Deus mudou a sua sorte. Jó também teve que começar o quê? A orar pelos seus amigos, os seus amigos que estavam desprezando ele, e para então ser curado. Essa é a grande realidade. Eu tenho que primeiro dar Deus me chama, mas não me capacita. Mas eu tenho que dar o primeiro passo, então a capacitação vem vindo conforme eu vou indo. Tudo quanto eu preciso, Deus quer que eu faça para Ele, eu primeiro tenho que começar a fazer e então a capacitação vem. Posso ouvir um amém? Então essa é a grande realidade. Só que o que Satanás faz conosco? Ele nos prende. Tu não pode, tu ainda não é maduro, tu ainda não sabe, tu não tem habilidades, tu não tem o conhecimento. Então tu não pode ir. E a gente fica parado, esperando receber tudo para então ir. Nós não vamos receber. Nós precisamos dar o primeiro passo. E então, conforme nós vamos indo, a capacitação vai vindo. E com Abacuque, queridos, não foi diferente. Abacuque tinha perguntas difíceis. É só nós vermos o livro de Abacuque. E eu não sei se Deus respondeu todas as perguntas, os questionamentos de Abacuque. Mas o que eu sei é que Abacuque descobriu que podia confiar em Deus, pois estava aliançado com Deus. E o livro de Abacuque já começa assim, ali em Abacuque 1:2. Até quando, Yahvé? Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Então, Abacuque já começa questionando, já começa perguntando, já começa, vamos dizer, quase que cobrando. Às vezes, queridos, nós chegamos para Deus e perguntamos o seguinte, Pai, até quando essa situação vai continuar? E por que o Senhor não muda essa situação? Nós temos as nossas questões. E algumas coisas nós vamos entender. Deus tem prazer em nos responder. Mas outras não. Muitas coisas também nós não vamos saber. E se Deus não responder, queridos, será que nós vamos continuar aliançados com Ele? Pense bem. Tu tem uma questão, tu tem um questionamento, tu tem uma pergunta, tu tem algo que você quer receber, mas se Deus não te responder, você vai continuar aliançado com Ele? Você vai continuar amando e acreditando em Deus? Porque, isso é fé. A certeza das coisas que não se veem. E sabe qual é o versículo chave do livro de Abacuque? É esse aqui, Mas o justo, pela sua fé, viverá. Posso ouvir um amém? Amém, queridos? E algumas conclusões chaves do livro de Abacuque é o seguinte, é o mesmo que está lá em Hebreus. Deus disciplina até mesmo os mais amados, se estes se afastarem dele. Então, se você tem uma aliança com Deus, você está andando com Deus, e você tem um problema, você sofre uma luta muito grande, qual é a primeira coisa que o cristão faz? Pode ser sincero.
Ele abre a boca e aplica o sangue, repreende Satanás em nome de Jesus, não é assim? Só que se você está aliançado, você está andando com Deus e vem um percalço, é Deus que está te disciplinando para que você volte, para que você mude, para que você tenha possa ser limpo em algumas áreas. É isso que nós precisamos discernir, porque muitas vezes estamos repreendendo Satanás, mas só que é Deus trabalhando. Interessante, não? Então, se você tem uma aliança com Deus e pensa que Deus te abandonou, de jeito nenhum, ó. Deus disciplina e tem vara, porque a gente não serve para pecar. Posso ouvir um amém? Então não tenha medo, você está aliançado com Deus. E aí vem a luta e você pensa, Deus me abandonou. Queridos, Deus não te abandonou. Ele está apenas te corrigindo para você voltar para o caminho, para você acertar a rota. Amém? É isso que acontece, é isso que Deus faz conosco. Ele corrige ao filho que ama. E lá em Hebreus está escrito assim, ó, se vocês estão sem correção, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Porque quer ver, vamos trazer para a nossa vida agora. Não tem pior coisa que pais possam fazer pelos seus filhos. A pior coisa que os pais podem fazer pelos seus filhos é deixá-los sem correção, sem disciplina, sem vara. Deixa uma criança fazer o que ela quer. Você vai ter um monstro em pouco tempo. Ele vai tomar conta, É o que nós estamos vendo no mundo hoje. Eu amo, Deus o livre, eu dizer não, Deus o livre dá uma varada capaz, eu amo, eu não faço isso. Você não ama, você está odiando o seu filho. Você está enganado, dizendo que por amor você não vai corrigi-lo. Deus corrige ao filho que ama. E por que nós temos que ser diferentes? Está me entendendo, sim ou não? Aí eu acho graça de alguns pais ou mães, aí dá uma varada e chora junto com o filho. Vai ter vergonha, vai se catar. É óbvio que nós não vamos descarregar a raiva, não. Mas nós vamos disciplinar. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Ó. O Luiz eu sei que serviu. Então, num estande de tiro, se nós formos dar um tiro com um fuzil, e aqui, no fuzil aqui, ó, eu botar 1 centímetro para o lado do fuzil, a 100 metros, o tiro vai sair 1 metro fora do alvo. Agora você já viu um foguete que é lançado aqui da Terra para o espaço, ele vai milhares de quilômetros para o espaço. Se aqui da Terra ele sair 1 centímetro torto, 1 centímetro, ele vai chegar no espaço milhares de quilômetros fora do alvo. Por isso, queridos, que todos os dias Deus tem que ajustar a nossa vida. Todos os dias Deus tem que nos corrigir. Porque uma coisa que hoje parece pequenininha, lá na frente, ela vai ter nos separado absolutamente de Deus. Então, nós precisamos deixar que Deus nos corrija, deixarmos de ser lombo duro, deixarmos de reclamarmos. Senhor, e essa luta que não passa? Por que o Senhor não interfere? Porque você ainda não foi disciplinado. Você ainda está o quê? Como disse Paulo, recalcitrando contra os... Disse Paulo, não. Jesus disse para Paulo quando ele estava no caminho descendo para Damasco. Porque você ainda luta contra os aguilhões. Você sabe que aguilhão, não sabe? Aguilhão é uma vara fina que era usada para tocar os bois. Então, furava o boi para ele. Então, isso é um aguilhão. Então, Jesus disse para Paulo, por que você ainda luta? Por que você ainda
resiste ao aguilhão, à correção de Deus. Então, veja bem, se você está passando por uma luta, você que me ouve, você está passando por algo muito difícil e já vem de tempos, pare e pense se é você que está ainda não deixando Deus trabalhar na sua vida. E então, a luta cada vez fica pior. Aí você, mas puxa, eu sou crente, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, sou fiel dizimista, eu oferto, eu estou nos cultos, e não muda. Não muda porque, ou não cessa a luta porque você ainda não mudou. Você não se deixou ser disciplinado, mudado, corrigido por Deus. Dura essa palavra, não? Mas... Então, queridos, outro tema do livro de Abacuque é que às vezes, olha aqui, ó, e aí a gente fica bravo, né? Deus usa o ímpio para disciplinar o justo. Pode ser que você tenha um patrão que te maltrata, ou então te persegue, ou te dá os piores trabalhos para fazer. Pode ser. Pode ser que o seu patrão seja injusto com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não está perdido. Você não é um qualquer, você é um filho do Deus Altíssimo. Amém? E aí nós vamos entrar em Romanos 8:28. Sabemos que todas, diga todas, as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, eu não consegui ainda achar o significado ou algo similar a todas. Para mim, o dicionário vai dizer que todas é todas. Então, se é todas, é todas. Ah, mas o patrão, aquilo não vale nada. O meu chefe, o meu diretor, o meu gerente, aquilo me persegue, parece que ele não gosta, ele me odeia. Será? Eu acredito, voltando aqui, ó, Deus usa o ímpio para disciplinar o justo. Continuando então, aguenta firme, não desista, pois Deus vai trabalhar a sua humildade, a sua paciência e a sua perseverança. E pode ser também que Deus queira que você seja um instrumento de salvação na vida daquela pessoa que é difícil para você. Pois Deus não desperdiça oportunidades. Diga para o seu irmão assim, ó, Deus não desperdiça oportunidades. E não desperdiça mesmo. Você casou com um cônjuge difícil? Não reclama. Foi você que escolheu. Mas não fale mal do seu cônjuge, mesmo que ele seja um traste. Não fale mal dele. Antes, ore por ele. Seja uma bênção na vida dele. Promova o seu cônjuge. Encoraje o seu cônjuge. Pois se Deus permitiu um cônjuge difícil na sua vida, será que é em vão? Boa lixa nas nossas vidas são pessoas complicadas. Eu já falei há muito tempo, já disse para vocês, falo isso desde 2002, eu acho, quando eu ouvi essa mensagem, 2002 foi, que aquelas 5 pedras que Davi pegou lá embaixo no Ribeiro Cedron, que daí ele usou uma delas para atirar em Golias. Aquelas pedras, elas eram redondinhas. Hoje podíamos dizer que era uma bola de gude, uma bolita. Só que quando, milhares de anos antes, que elas estavam lá em cima, na cabeceira do ribeiro, elas não eram redondinhas, elas não eram lisas, elas eram pontiagudas, elas eram eram cheias de quinas. Mas de tanto bater uma na outra, aí voltando aqui, ó, boa lixa. Elas eram lixas umas nas outras até ficarem redondinhas. Então, se você tem um cônjuge difícil, é porque você ainda tem arestas, você ainda tem quinas que precisam ser
lixadas. E Deus usa o seu cônjuge para lixar. Deus usa o seu patrão para lixar. Deus usa o vizinho para lixar. Deus usa, quem sabe, o pai, a mãe, os irmãos para lixar essas quininhas. Sabe quando é que você sabe que está redondinho? Não é quando está gordo, assim como eu e alguns. Não, é quando alguém lhe diz uma palavra ofensiva e você nem dá bola. É quando alguém vem assim, podendo te dar uma rasteira, tu cai e tu levantas, glória a Deus, aleluia. Você já não mais responde. Aí é que você então está lisinho. Então, a lixa funcionou. Então você já está pronto. E se Deus está permitindo, é porque Ele quer fazer algo em você, pois quase sempre, olha aqui que vem o segredo, ó, quase sempre achamos que o problema está no... Só que se eu tenho uma aliança com Deus, e eu estou sendo perseguido, eu estou sendo afrontado, desprezado, hoje está na moda, né? O bullying. Ou então, o desprezo. Então, como fala assim, tudo que você vê hoje. Seu racista, seu isso, seu aquilo. Não, queridos. Se eu tenho uma aliança com Deus, sempre é Deus me tratando, não é o outro, sou eu. É Deus me tratando. A boa lixa na vida são as pessoas complicadas. Só que vamos ver, somos poucos. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir isso. Agora, se estivéssemos falando de botar uma placa aqui na frente, como eu disse, bota assim, ó, venha essa semana e receba seu carro novo. Nós já teríamos que estar nem ginásio, já era um estádio, porque enchia. Só que o carro novo, a casa nova, as bênçãos todas, elas não são lixas na nossa vida. Elas muitas vezes nos tiram da presença de Deus. Eu até estava ouvindo uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz que não é Satanás que nos tira da presença de Deus. Não são as coisas ruins, são as coisas boas. E quanta gente saiu da igreja, tanto aqui como em outras cidades que estivemos, ela buscou, por exemplo, um carro. Ou então, por exemplo, um salário melhor, um emprego, primeiro emprego. Quantos pegaram emprego já? Então, não precisa de um emprego. Aí recebeu o emprego. Recebeu, aí comprou um carro. E aí sumiu. Então, não foi Satanás, não foi as lutas, não foi o problema que tirou ele da presença de Deus ou que ele não orou mais. Foram as coisas boas. Então, não são as coisas ruins que muitas vezes nos afastam. São as coisas boas. A cama é ruim, lembra do colchão de palha? Eu dormi muito em colchão de palha. Então não dava para ficar muito tempo, de vez em quando um sabugo pegava nas costelas, você tinha que levantar. Só que hoje a cama já está. Então aquela cama ruim nos tirava da cama, levava para a presença de Deus, íamos orar. Hoje não, hoje a cama está tão boa que eu quero ficar dormindo mesmo. Então a coisa boa é que me tira. Voltando. Boa lixa nas nossas vidas são pessoas complicadas. E se Deus está permitindo a lixa, pessoas complicadas na nossa vida, é porque quer fazer algo em nós, em você, em mim, pois quase sempre achamos que o problema está no outro. Mas não, eu tenho uma aliança com Deus, está acontecendo algo não previsto, algo ruim, ao meu ver, é Deus me tratando. Amém? E olha, deixa eu dizer uma coisa, eu estava ouvindo uma ministração de uma pessoa judia, brasileiro judeu, e ele vem mostrando, nós escrevemos da esquerda para a direita, certo? Esquerda para a direita. Já os judeus, eles escrevem da direita para a esquerda. E sabe que quando Deus escreveu os 10 mandamentos, segundo ele dizendo, Deus escreveu da direita para a esquerda e do centro para fora. O que isso quer dizer? Sempre a mudança começa em nós.
Eu quero mudança na minha mulher, eu quero mudança nos meus filhos, eu quero mudança no meu patrão, eu quero mudança na situação. Essa mudança deve começar primeiro em mim. Por exemplo, nós queremos mudança, eu quero, vamos pessoalizar. Eu quero mudança na política, mudança em toda essa corrupção. O que primeiro tem que começar? Em mim. Por exemplo, eu pago os meus impostos completos, não tento sonegar nenhum imposto. Eu chego num lugar, a pessoa me dá um troco a mais, eu devolvo o troco. Eu acho, por exemplo, uma carteira, eu não tiro o dinheiro e devolvo a carteira, eu já levo a carteira inteira, procuro o dono. Assim é que funciona. De dentro para fora, um espiral. Começa sempre em mim e espalha-se para os outros. Porque a gente acha sempre que a culpa está no outro. Se eu mudo, os outros mudam. Por que há tanto conflito? Por exemplo, assim, eu chego para... Vamos pessoalizar, sempre pessoalizando. Eu digo assim, para minha mulher, tu é feia. Ela, tu é horrível. Tu é isso, tu é isso. Aí vai aumentando as coisas. Agora, se eu chego e dou um elogio, ela não vai chegar para mim e vai dizer um palavrão, ou vai dizer... Ela vai retribuir com um elogio maior. Sim ou não? Então, a mudança começa em mim. Mas a vizinha, você não sabe a vizinha. Tenta fazer um agrado. Tenta, por exemplo, voa uma roupa para o seu lado, ou alguma coisa, vai lá aí você vai varrer a frente da sua casa, já vai à frente da casa dela também. Eu preciso ministrar novamente a mensagem do também, que fez uma diferença muito grande na minha vida. Então, sempre, queridos, sempre, o problema não está no outro. Ele está em nós, e é Deus nos tratando, é Deus nos pulindo, através, como nós vimos aqui, aqui assim, Deus usa o ímpio para disciplinar o justo. Deus corrige ao filho que ama. Amém? Então, continuando. Qual é o propósito desse problema e o que o Senhor quer me ensinar? Essa deve ser a nossa oração. Acontece um problema, você já não sai murmurando, você não sai espraguejando, ou não. Você chega e diz, Pai, qual é o propósito desse problema? O que o Senhor quer me ensinar através dessa situação? Aí sim você diz, Pai, faça o que precisa fazer, mude o que precisa ser mudado. Só que nós temos medo disso. Essa oração aqui é perigosa para nós. Por quê? Porque Deus vai chegar e vai com o bisturi dele lá no fundo. E muitas vezes dói. Nós perdemos coisas que não queremos, que amamos, que gostamos de estar junto, de ter conosco. E muitas vezes isso ele vai tirar. Qual é o propósito desse problema e o que o Senhor quer me ensinar? Faça o que precisa fazer, mude o que precisa ser mudado. Ou seja, comece a mudança em mim, de dentro para fora. E a conclusão do livro de Abacuque diz que, mesmo em meio a consequências dos nossos pecados, em meio às nossas adversidades todas, nós podemos adorar a Deus. Aí entra Abacuque 3, do 17 ao 19, que diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, roubadas, e nos currais não haja gado. Todavia, no entanto, entretanto, eu me alegrarei em Yahvé, exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, Deus, é minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar altaneiramente. Altaneiramente quer dizer de cabeça erguida. Não é abatido, mas de cabeça erguida. Abacuque, queridos, fez muitas perguntas, porque ele estava inquieto. Mas no final ele concluiu.
Ele questionou muito, Senhor, até quando? Até quando isso vai permanecer? Até quando essa luta? Até quando essa adversidade? Mas aí, então, no final ele conclui, ó, mesmo que a figueira não floresça. Por quê? Não me guio por aquilo que eu vejo. Não são as circunstâncias, não são as pessoas, não são as coisas que determinam quem eu sou em Deus. E nós questionamos, ali no Salmo 73, Asaf quase que se desvia. Se não me engano é Asaf mesmo, mas no Salmo 73 é onde ele diz assim, Senhor, até quando o ímpio vai, parafraseando, até quando o ímpio vai ter tudo? Ele não tem dores, ele não sente nada, ele vive a vida inteira na boa, trazendo para as nossas palavras. E eu, cheio de lutas, o que é isso? Aí ele mesmo conclui, quase que eu me desviei, porque eu estava olhando, só, se eu não tenho o carro do ano, ou se eu nem carro tenho, se eu não tenho casa, se eu não, ou seja, e por que o ímpio tem? Queridos, não me guio por aquilo que eu vejo, não são as circunstâncias, não são as pessoas, não são as coisas que determinam quem eu sou em Deus. Amém? Não são as coisas. Não é o que eu tenho, não é o que eu sou, mas é o que Ele é em mim. Isso é que faz toda a diferença. E aquilo, ó, diga assim, aquilo que eu tenho é através de uma aliança com Deus. Tu tem uma aliança com Deus? Então você é mais do que vitorioso, você pode e deve ser feliz em todas as áreas sem problema. Então Abacuque fala da realidade daquela época. Mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, tudo ligado à agricultura e à agropecuária, que era o meio de sobrevivência daquela época. Mas hoje, será que você pode dizer o seguinte, ó, mas ainda que o meu casamento não floresça, ainda que não haja fruto no meu ventre, ainda que o fruto do meu ministério minta, ou o meu salário não esteja dando para tudo, ainda que eu fique desempregado, será que você pode falar isso? Não ser guiado por circunstâncias é viver agradecido e alegre. Amém, queridos? Esse é o grande diferencial. É isso que Deus tem para nós. E é isso que Deus quer. Então, nós que temos uma aliança com Deus, temos que viver num nível diferente do que vivem as pessoas do mundo, os ímpios. Porque os ímpios, eles se movem, entre aspas, eles são felizes pelo que eles têm. Se eles não tiverem, eles decaem. Ah, se eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz. Aí consegue a casa própria. Ah, mas se eu tiver uma casa de praia, ou então de campo, ou então uma chácara, aí eu vou ser feliz. Aí tem um carro. Ah, se eu tiver um carro, vou ser feliz. Ah, agora, se eu tiver aquela marca de carro, se a sua felicidade está ligada ao que você tem, você jamais será feliz. Porque sempre nós vamos querer mais. Porque a carne, o nosso corpo, o nosso homem carnal, ele não se converte e ele também não se sacia. Quanto mais nós dermos, mais ele vai querer. Então nós precisamos ser alegres, ó, não ser guiados por circunstâncias, não ser guiados pelo que eu posso ter, pelas coisas. Se eu não sou guiado por isso, eu posso viver uma vida agradecida e uma vida alegre. A alegria, queridos, é uma determinação. Eu determino que vou ser alegre. E as circunstâncias todas não me tiram alegria.
Eu posso até chegar, a luta está pesada, como, ó, olhando só aqui, ó, olha bem isso, ó. Ó, porém, ainda que a figueira, ou seja, não tinha o quê? Figo na figueira, não tinha fruto na videira, não tinha uvas, não, ó, a oliveira não tinha para se fazer o azeite, para se fazer tudo que se faz com a azeitona. Os campos não produzem mantimento, ou seja, a seca tomou conta, matou tudo. Ainda que as ovelhas sejam roubadas, ou seja, as ovelhas foram roubadas, os gados se foram, todavia eu me alegrarei em Deus, exultarei no Deus da minha salvação. E Yahvé, Deus é a minha, onde está a minha força? Não está nas coisas, a minha força está em Deus. E aí Deus fará com que os meus pés, como da corça, e me fará andar de cabeça erguida. Esse é o segredo. Amém? Esse é o segredo. Se nós fizermos isso, as coisas mudam radicalmente. Por isso, nessa manhã, eu te convido a se voltar realmente para Deus, a fazer uma aliança com Deus, a estar aliançado com Ele, porque como nós, porque como nós vimos, uma pessoa que se alia, vimos a diferença de aliar-se e de aliançar-se. Uma pessoa aliada a alguém, ela se chega a alguém, ela chega por interesse. Nós não podemos estar aliados a Deus, chegarmos a Ele por interesse, buscando coisas, querendo coisas. Nós temos que estar aliançados. Aquele que se aliancia com alguém, ele faz de tudo para que a pessoa seja feliz. Ela faz pela pessoa, ela não busca ser saciada, ela sacia. Ela busca que a pessoa seja o quê? Levantada, que a pessoa seja feliz, que a pessoa viva na sua plenitude. Isso é o aliançado. Então nós temos que chegar ao nosso Deus crendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas eu me achego a Ele não buscando coisas. Eu me achego a Ele porque Ele é o meu Senhor. Ele é o que me supre e é Ele que faz. Eu não tenho que buscar. Por isso que é interessante, Jesus mesmo dizendo que Deus sabe o que nós vamos pedir muito antes mesmo de que nós venhamos a falar. Então, muitas vezes, mesmo que a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que bate será aberto. Mesmo que a Bíblia diga isso, se eu tiver intimidade com Deus, aliançado com Deus, as coisas elas vão me sendo dadas sem que eu precise estar fazendo campanhas, correntes, sacrifícios e tudo. Por quê? Porque eu estou em aliança com Deus. Assim como eu faço tudo para fazê-lo feliz, assim como eu faço tudo para servi-lo, o que vai acontecer em troca? A mesma coisa. Por isso que num casamento, quando a pessoa, cada cônjuge, um faz tudo para que o outro seja feliz, o outro faz tudo para que o outro seja feliz. Eu abro mão da minha individualidade para que ele seja feliz. Ela abre mão da sua individualidade para que eu seja feliz, os dois são felizes, porque tem uma aliança, não buscam o seu próprio interesse. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos e ore a Deus. Você está aliado, ou seja, achegou-se a Deus por interesse. Você está aliado, achegou-se ao seu cônjuge por interesse. Você está aliado, achegou-se ao seu chefe, ao seu patrão, ao seu emprego por interesse, ou você está aliançado? Você está para servir ou para ser servido? Você está para fazer feliz ou quer ser feliz? Essa é a grande diferença entre o aliado e o aliançado. E nesta manhã Deus está nos pedindo, nos chamando a nos aliançarmos. Termos uma aliança com Ele. Porque Ele já tem uma aliança conosco. E nós não podemos andar com Ele por interesse. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Te louvamos por nós que aqui estamos. Te louvamos pelos que não vieram. O Senhor conhece cada coração, cada propósito.
Te louvamos também por todos os que estão nos ouvindo e ainda vão nos ouvir através da internet. Ministra o coração de cada um. E, ó Pai, que o egoísmo, que o egocentrismo, que o individualismo seja tirado das nossas vidas, nós possamos andar numa aliança contigo, com o nosso cônjuge, com todos aqueles que estão ao nosso redor. E desta maneira nós possamos nos despojar de tudo aquilo que não procede de ti, de todo o egoísmo, e desta forma nós possamos viver para fazermos os outros felizes, para satisfazermos os outros, para servirmos aos outros. E desta forma, Pai, nesta aliança, nós também seremos felizes, porque não há maior felicidade do que sermos úteis aos outros, do que servirmos aos outros. E desta forma, Pai, em nome de Jesus, levanta um povo que seja um povo livre de todo quanto anda no mundo, egoísmo, egocentrismo, individualismo, e que o eu seja tirado do centro, e que Cristo seja colocado no centro das nossas vidas. E assim como Cristo deixou a sua glória, deixou tudo quanto tinha, e veio e se fez servo, e morreu como servo, e a pior morte que tem, a morte de cruz, nós também possamos, como cristãos, que somos ou devemos ser a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão, possamos ser a reprodução dele também nesse quesito, abrirmos mão muitas vezes dos nossos interesses para fazermos com que os outros sejam satisfeitos. E para que também, ó Pai, andemos contigo em aliança, servindo-te, sem interesse algum, te louvando, te adorando, estando na tua presença. Ministra as nossas vidas de uma forma especial, ó Pai, e que realmente a partir de hoje possamos andar segundo aquilo que Cristo nos ensinou através da sua palavra, da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos ouvindo pela internet. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus.